Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também? Professor Neto falando aqui nesse vídeo comentando sobre energia potencial elástica para as turmas de primeiro ano do ensino médio regular diurno. Pois bem, antes de começar a comentar o conteúdo de fato, eu quero relembrar com você aquilo que já foi dito. No primeiro vídeo, eu comentei a respeito do conceito de trabalho. Qual é a relação que nós fizemos nessa situação? O trabalho está relacionado com uma forma de transferir energia. Depois, eu comentei com vocês a respeito da energia cinética. A energia cinética ela foi relacionada ao movimento. Então, anota energia do movimento. Vou deixar abreviado para a gente não gastar muito tempo. E no vídeo anterior eu comentei com você a respeito da energia potencial gravitacional. É uma energia de posição relacionada à altura do objeto em relação ao chão, que é o nível de referência mais comum adotado. Nesse vídeo, nós vamos comentar, então, energia potencial elástica. Qual é a relação que nós vamos fazer? A energia potencial elástica é uma energia relacionada às deformações. Geralmente, essa deformação ela vai ser abordada no contexto de uma mola, que você pode comprimir e alongar, aplicando uma força e, portanto, realizando o trabalho nessa mola, transferindo energia para ela, ok? Então, o que o seu material está dizendo é o seguinte: energia potencial elástica. Chamamos a metade do produto da relação parará essa relação que ele faz com a fórmula. Você que é aluno José Inácio, não vai relacionar com a fórmula, você vai relacionar a energia potencial elástica com a deformação de um determinado objeto. Agora, não basta saber que a energia está relacionada com a deformação. Para a gente caracterizar muito bem essa energia no contexto da ciência, a gente precisa também saber calculá-la. Então, um segundo aspecto importante é o cálculo dessa energia. Eu quero que você perceba que essa energia ela tem uma fórmula que é K vezes x ao quadrado dividido por 2. Bom, esse padrão aqui você já viu em uma energia. Você lembra da energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Eu quero que você perceba, então, que essa energia potencial elástica e a energia cinética têm um jeito muito parecido de se calcular. É uma constante que na potencial elástica é o K, e na energia cinética é a massa do objeto. Eu quero que você perceba que ambas as fórmulas estão divididas por 2. E eu quero que você perceba também que essa variável aqui, deformação elevada ao quadrado, e na energia cinética você tem velocidade elevada ao quadrado. Então as duas fórmulas elas são muito parecidas na sua estrutura, só muda o conceito. Uma tem K, na outra tem M. Uma tem x ao quadrado, na outra é v ao quadrado. Mas as duas são divididas por 2. Ok? Isso vai te ajudar a não esquecer essa fórmula matemática de como que você calcula essa quantidade de energia. Certo? No Sistema Internacional de Medida, o que é o K? O K, que é a constante elástica, ele diz que é medido em newtons dividido por metro. Tá? Aqui é a unidade de medida. A deformação da mola é a distensão, é o quanto a mola pode ser esticada ou comprimida. E isso serve tanto para uma mola, quanto também para um objeto elástico, como uma gola de camisa. Isso serve também para o cabelo, para as meninas que fazem chapinha,
né? Você tem um determinado comprimento de cabelo e quando depois que faz a chapinha, esse comprimento ele dobra, ele triplica, o cabelo fica grandão, né? Por quê? Porque o cabelo tem uma determinada elasticidade, ok? Energia potencial elástica, como nós já comentamos, todo esse PET ele é medido em Joule, ok? Trabalho em Joule, energia cinética em Joule, energia potencial gravitacional em Joule, energia potencial elástica também em Joule. Beleza. Primeiro exemplo nessa situação de energia potencial elástica. Considere um pão de queijo. Olha o exemplo underground aí novamente. Eita, pão de queijo famoso. Vamos lá, dá até fome ficar comentando PET aqui com vocês, né? Considere um pão de queijo de massa M preso a uma mola de constante elástica K. Inicialmente, o pão de queijo se encontra na posição x0. É essa situação aqui, ok? Na posição x0. Está em uma posição de equilíbrio da mola. Uma força F de x puxa o pão de queijo e a mola para a direita. Então, vai haver uma distensão da mola. Ela vai ser alongada. Então, vai sair da posição x0 e essa força Fx trouxe o pão de queijo para essa nova posição x1, distendendo a mola. Ou seja, nessa situação aqui, então, que o pão de queijo fez esse deslocamento x, aplicando uma força F de x, nós temos a realização de trabalho. Ou, se você preferir, T de trabalho, ou, se você preferir, a letra tal, que também pode ser utilizada para calcular o trabalho. Tá? Então, está realizando o trabalho sobre essa mola, fazendo ela se alongar. A mola é distendida até uma posição x1, como mostra a figura a seguir. O deslocamento total do sistema pão de queijo e mola é x, ok? Então, beleza. Alongou aí a mola, deslocou para a sua direita, seu material vai dizer o seguinte. Ao ser liberado, a mola exerce uma força elástica E para a esquerda. Então, aqui tem algo muito importante. A mola vai exercer uma força para a esquerda. Por quê? A mola, ela é um sistema físico, ela é um objeto que sempre vai aplicar uma força, que nós vamos chamar de força elástica, que sempre atua contrário ao deslocamento que ela sofreu. Você concorda, então, que essa mola foi distendida e alongada quando foi puxada para a direita? Então, a força elástica é sempre contrária. A força elástica vai sempre tentar restaurar a mola para a sua posição de equilíbrio, que é aquela posição em que ela tem o seu comprimento natural. Não está nem alongada, nem comprimida. Então, força elástica apontando para a esquerda, tentando fazer a mola voltar para o seu comprimento natural. Está aqui a sua relação para uma força elástica. Ela não é tratada lá nas leis de Newton, porque ela é abordada nesse contexto de força potencial elástica. Essa força elástica, você calcula ela como sendo K vezes X, ou seja, é a constante elástica da mola, K, multiplicado por esse deslocamento que a mola sofreu. Ok? Agora, essa força elástica K vezes X, ela vai retornar para você um número que você vai medir em newtons, porque nós estamos tratando de uma força. Ok? A força elástica se opõe ao deslocamento do pão de queijo preso à mola. Foi o que eu disse para você. Força elástica se opõe ao deslocamento sofrido. A força elástica tem a característica de ser uma força restauradora, comentei com você, porque vai tentar restaurar a mola para o seu padrão natural, sem ser esticada e sem estar comprimida. É uma força que resiste aos movimentos, seja de compressão ou de extensão da mola, impondo sempre que o sistema retorne à sua posição de equilíbrio. Exemplo número 2. Vamos analisar a situação da figura acima graficamente. O gráfico abaixo relaciona a forma elástica, relaciona a força elástica e a distensão da mola. Então, é um gráfico em que você vai ter em um dos eixos a força elástica
que no caso vai ser o eixo da vertical, e no outro eixo da horizontal você tem a distensão da mola. Nele, podemos ver o aumento da intensidade da força elástica, ΔF, em função do deslocamento ΔX do sistema pão de queijo mola. Quanto maior for o deslocamento, maior precisa ser a força elástica. Então, quando você aumenta o deslocamento x, você está aumentando o valor dessa força elástica. Duas grandezas diretamente proporcionais. O coeficiente angular dessa reta é a constante K da mola. A dificuldade em retirar a mola da posição de equilíbrio é regida por essa constante. Então, uma mola que é muito fácil de ser esticada e uma mola que é muito difícil de ser esticada, quem dita é essa constante elástica K. Ok? Então, vamos interpretar aqui os gráficos. O trabalho total realizado pela força elástica pode ser obtido através da área do triângulo sobre o gráfico. Então, muita calma nessa hora. A gente tem a seguinte situação. Tá? No eixo da vertical, nós temos a força medida em newtons. No eixo da horizontal, nós temos o deslocamento medido em metros. Quero que você perceba, então, que aí você tem, na situação em que não tem deslocamento, ou seja, deslocamento zero, força elástica zero. Ok? Então, nós temos aqui a origem do nosso gráfico. Conforme você vai aumentando o deslocamento dessa mola, ó, vamos aqui para a posição... Desculpa, aqui é o ponto zero, né? O ponto zero do seu gráfico está aqui. Ó. Zero de deslocamento, zero de força. Quando você aumenta esse deslocamento da mola para 20 centímetros, que é o 0,2 metros, essa força elástica ela vai valer 2 newtons. Quando você aumenta essa mola, esticando ela para 40 centímetros, você tem uma força elástica de 4 newtons. Quando você aumenta para 60 centímetros, essa distensão da mola, a força elástica vai valer 6 newtons. Eu quero que você perceba aqui, então, um padrão muito interessante. A cada vez que nós aumentamos em 0,2 o deslocamento, a força elástica aumenta 2 newtons. Dobrando de 0,2 para 0,4, nós dobramos de 2 para 4, de 4 para 6, de 6 para 8. Então, tem um padrão. A gente vai aumentando de 20 em 20 centímetros a elongação dessa mola e a força elástica vai crescendo de 2 em 2 newtons. É por isso, devido a esse padrão linear de aumento nessa mola, é que nós vamos ter essa reta e, portanto, essa equação é uma equação linear, porque aumenta de maneira proporcional. O que ele está dizendo aqui no gráfico ao lado é o mesmo gráfico anterior, ok? Só que ele preencheu colorido aqui em azul essa área aqui abaixo da curva. A área abaixo da curva ele relaciona com a energia potencial gravitacional. Ou seja, se a área é base vezes altura dividido por 2, lembrando que base vezes altura dividido por 2 é exatamente como que se calcula a área desse triângulo aqui em azul, que é um triângulo retângulo. Beleza? Então, a área da base, a base do triângulo, é esse pedacinho aqui. Ó. Ok? Você tem a base multiplicado pela altura desse triângulo. A altura desse triângulo é esse pedacinho aqui. Ó. Só que a leitura do tamanho desse pedacinho você vai obter aqui no eixo y, ok? Ou seja, vai de 0 até 10 a altura desse triângulo. E tudo isso dividido por 2. Então, pegou de 0 até 1, a base vale 1, a altura vai de 0 até 10 e divide por 2.
Então, nós temos 1 vezes 10, 10. 10 dividido por 2, aqui nós temos 5. Nós estamos calculando o quê? A área de uma figura. Mas nesse caso aqui, a área ela é numericamente igual ao trabalho realizado. É o que ele disse aqui, ó. Deixa eu destacar para você. O trabalho total realizado pela força elástica pode ser obtido pela área do triângulo sobre o gráfico. Então, vamos lá. Esse valor que a gente obteve, de 5, não corresponde de fato à área, mas nesse contexto aqui é o trabalho realizado pela força elástica e, portanto, a gente coloca aqui joules. Ok? Porque a área é numericamente igual ao trabalho. Calculou a área da figura, obteve o valor em joules correspondendo ao trabalho realizado pela força elástica. Certinho? Bom, então aqui ele vai fazer as continhas para você e ele vai mostrar para você aquele raciocínio que nós fizemos no vídeo da energia potencial gravitacional. Você vai obter o mesmo resultado aqui, em que o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial elástica. Detalhe importante, ele coloca aqui em negrito, né, a respeito desse resultado. Então, podemos afirmar que, presta atenção, o trabalho da força resultante das forças atuantes em um corpo qualquer, que no caso aqui do PET é o pão de queijo underground, é igual a menos a variação da energia potencial elástica. Ok? Está aparecendo ali o sinal de menos, eu quero que você se lembre, não é por causa lá do esquema do cosseno de 180 que apareceu lá na energia potencial gravitacional. O que está acontecendo aqui é que na energia potencial elástica, a força elástica ela é sempre restauradora, ok? E sempre vai estar contrário ao deslocamento que a mola sofreu, ok? Beleza? Geralmente, esses contextos aqui de força elástica e do deslocamento sofrido pela mola, eles são feitos geralmente na horizontal, mas pode ser feito na vertical também. Conforme os casos forem aparecendo no exercício, eu vou analisando junto com vocês, ok? Então, lá na energia potencial gravitacional, apareceu uma justificativa do sinal de menos baseado no cosseno de 180. Aqui, nós temos o fato de que você precisa lembrar que esse sinal de menos aqui também está relacionado ao fato da força elástica ser uma força restauradora e aponta contrário ao deslocamento sofrido pela mola. Ok? Bom, as explicações do PET finalizam por aqui. Eu agradeço a sua atenção. Se você tiver dúvida, você pode me mandar uma mensagem e me contactar a qualquer momento. Ok? No próximo vídeo, a gente começa a resolver os exercícios desse PET 6. Fique atento. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.